O término de relacionamento é uma experiência muito desgastante e que traz uma mistura de várias sensações e sentimentos. Tristeza, decepção, frustração, medo, insegurança, raiva, culpa. E é um processo que, para muitas pessoas, acaba sendo muito longo para se passar. No vídeo de hoje, eu quero te ajudar a como superar o término de um relacionamento e a como lidar com tudo isso que ocorre dentro da gente quando a gente acaba de perder uma pessoa que a gente viveu por muito tempo. Interpretamos o término de um relacionamento como uma experiência de rejeição. É como se o outro não quisesse mais a mim e isso faz eu começar a questionar o meu valor. E aí, para além da perda que eu tenho da pessoa e da dor que isso traz, eu tenho que lidar também com a dor de não me sentir valorizado ou importante. O que na verdade é uma interpretação irrealista. O término não acontece porque você perdeu seu valor. Ocorre por vários motivos, por desgaste da relação ou por mudanças de planos de uma das partes. No entanto, a nossa mente tende a interpretar isso como uma rejeição, o que torna o processo de perda ainda mais difícil e demorado. O que eu preciso deixar claro para você é que a superação de um término não ocorre de uma hora para outra e também não ocorre de uma forma linear. É um processo que muitas das vezes vai e volta, parece que a gente avança, depois que a gente volta, parece que a gente volta para estaca zero. É assim mesmo. É um processo que ele ocorre entre idas e vindas. E essas idas e vindas ocorrem através de 5 fases que ocorrem após um término. A primeira e tão conhecida fase é a devastação. Simplesmente a gente fica no fundo do poço quando a gente perde uma pessoa amada, principalmente se foi um término abrupto, de uma hora para outra. Não foi aquele término que vocês já estavam conversando há muito tempo. Esse tipo de término já é difícil. No entanto, aquele término que vem de uma hora para outra, ele é ainda mais difícil. Faz a gente perder o chão em menos de um segundo e a gente fica completamente devastado. Você fica realmente sem forças para nada, você chora o dia todo, você quer se isolar, você perde a vontade de se alimentar, você perde a vontade às vezes até de fazer coisas que você gostava. Parece até que você entra em uma depressão profunda, muitas das vezes. E é uma fase que ela vai acontecer. Infelizmente, a gente perdeu um vínculo que a gente gostava, alguém que a gente amava, a gente perdeu um relacionamento que a gente teve bons momentos, e isso tende a fazer a gente realmente chegar nesse nível de devastação e de sofrimento emocional. No entanto, essa parte, ela é necessária. A gente precisa ter paciência com a gente nesse momento. O importante aqui é você não se isolar. É você fazer o movimento contrário. É você estar perto de pessoas, estar perto de amigos, porque você está muito sensível e muito vulnerável emocionalmente. A segunda fase é a fase da abstinência. E aqui você se assemelha a um viciado em álcool, em drogas ou qualquer outra coisa que você tenha de vício. Você realmente sente falta daquele contato com a pessoa, daquelas sensações que você tinha, e você fica em um estado de ansiedade absurdo para voltar com o relacionamento. Você faz promessas de que vai mudar, de que vai fazer loucuras por aquela pessoa, mas tudo isso é apenas um processo de abstinência, que também precisa acontecer. E é fundamental que você não volte para a pessoa nessa fase. Essa falta que você sente desesperadora do outro não é porque aquele relacionamento era bom, mas sim porque você está em abstinência de um conjunto de sensações, de contatos, de experiências que você tinha com aquela pessoa que agora você não tem mais. Então isso é um processo químico que o seu cérebro passa. Ele tinha acesso a toda aquela sensação que gerava, ativações químicas, só que agora não tem mais. E toda vez que você tira uma ativação química do seu cérebro,
ele sente muita falta. Então é fundamental que nessa fase você busque se distrair, você busque a ajuda de amigos, você busque estar, se necessário, em acompanhamento profissional, para que você não volte a estaca zero, não volte a um relacionamento que já acabou somente porque você está em abstinência. A terceira fase é a fase da culpabilização, ou seja, você se culpa muito por esse término. Você começa a pensar, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse buscado ajuda antes? E se eu tivesse mudado? Será que eu podia ter feito algo? Nossa, eu só erro. Nossa, o relacionamento terminou por causa de mim. Essa fase você tende às vezes até a ter um pouco de raiva de si mesmo. Só que você precisa entender que o término não ocorreu por causa somente de você. Ocorreu porque às vezes não fazia mais sentido, ocorreu porque houve um desgaste, ou porque também o outro teve parcela de responsabilidade nisso. Mesmo que você tenha feito algo, em um relacionamento, a responsabilidade ela é sempre mútua, ela é sempre dos dois. Então, não é pelo que você fez ou deixou de fazer em um determinado momento que esse relacionamento acabou. No entanto, acaba vindo essa culpa e é necessário que você passe também por essa fase. A quarta fase já é a fase da ira, a fase da raiva para com o outro. Aqui você começa a olhar o outro de maneira menos idealizada. Nossa, eu perdi o amor da minha vida, eu perdi uma pessoa incrível, uma pessoa única que eu nunca mais vou encontrar. E você começa a entender que aquela pessoa é uma pessoa normal, que ela também cometeu erros. E às vezes você começa até a sentir um pouco de raiva de coisas que aquela pessoa fez. Essa raiva, ela é necessária porque ela te coloca em movimento. É aqui que às vezes você começa a fazer aqueles atos totalmente radicais de entrar na academia, de mudar a alimentação completamente, de mudar a roupa, de sair para um monte de lugar. É importante também que você sinta um pouco essa motivação e essa gana, né? No entanto, é preciso entender que também não é aqui que está a superação do término. A superação está na próxima fase. No entanto, essa fase ela é necessária para te colocar em movimento. Mas entenda que é apenas uma fase que você vai ter também. No entanto, a superação ocorre de fato na quinta fase, que é a fase da aceitação. É quando você entende que realmente acabou, que realmente era o melhor a ser feito, que realmente é algo que ficou no passado e onde você começa a se sentir mais livre para viver a sua vida. Aqui você já não está mais com aquela raiva da fase anterior. Naquela fase foi necessário para que você se movesse. Mas agora você não tem mais raiva do outro, porque o outro já é um passado na sua vida. Quando você sente raiva do outro, você ainda está preso emocionalmente àquela pessoa. É quando você realmente entende que aquela pessoa não te deve nada. Aquela pessoa não precisa mais fazer nada para você. Ela não precisa dizer que você é incrível e que ela errou. Você não precisa mais de nada disso. Você simplesmente quer viver a sua vida. Você se sente mais leve, mais feliz. E de fato você conseguiu aceitar e superar que esse término aconteceu e que você tem um futuro totalmente brilhante pela frente. Entenda que essas fases, como eu falei anteriormente, ela não acontece de maneira linear e ponto. Você pode fazer esse movimento de espiral, de ir e voltar algumas vezes. E às vezes você passa mais tempo em uma do que outra, e às vezes tem fases que ela corre tão rápido que passa quase que imperceptível. Isso pode acontecer. No entanto, entenda que isso é uma coisa dinâmica, que ela tem o seu próprio tempo para acontecer. Por mais profunda que seja uma ferida, ela sempre vai cicatrizar se você estiver disposto e aberto para superá-la. Se você de fato entender que você precisa se cuidar, que você precisa de ajuda e que você precisa trabalhar esses sentimentos que estão em você. No entanto, para que ocorra esse processo, tem algumas coisas que você deve evitar e algumas coisas que você deve colocar em prática. E eu vou começar pelas coisas que primeiro você deve evitar. Em primeiro lugar, buscar imediatamente uma nova pessoa. Por favor, não faça isso. Se você já busca uma nova pessoa,
você não passa pelas 5 fases que eu falei anteriormente. Você precisa passar pela fase da devastação, da abstinência, da culpa, da ira, para que venha a fase da aceitação. Se você ainda sente que há uma certa culpa em você, ainda não chegou na 5ª fase. Se você ainda sente uma abstinência, uma carência pela outra pessoa, você não chegou na 5ª fase. Pior, se você ainda está devastado, nem pense, nem sonhe nisso. E se você ainda está com muita ira e muita raiva da outra pessoa, também não. É quando você aceita que aquele relacionamento acabou e quando você se sente leve para continuar a sua vida, que aí sim você pode buscar uma nova pessoa. Sugiro que pelo menos no mínimo, mas melhor ainda, 3 meses você tenha para se recuperar. No mínimo. Se necessário, leve aí uns 4 a 6 meses para de fato você realmente superar aquele término. Aí sim, você está pronto para buscar um novo amor. Mas entenda que isso não é uma coisa fixa, tá bom? Algumas pessoas podem superar rapidamente em 1 mês ou até menos. Outras podem precisar, às vezes, de 1 ano, principalmente se o relacionamento foi muito conturbado ou mexeu demais com ela. O importante é que você esteja atento a si mesmo e, se necessário, busque a ajuda de amigos e, se necessário, de um profissional para te orientar nesse processo. Outra coisa que você não deve fazer é ficar querendo saber sobre a outra pessoa, stalkeando o perfil da outra pessoa, olhando as fotos. Apaga tudo, apaga todas as fotos que você tem no seu celular, apaga todas as fotos do seu Instagram, tira a pessoa do seu Instagram, tira o número da pessoa, se necessário, bloqueia. Se a pessoa fica entrando em contato, fala para ela que você não quer contato nenhum e bloqueia. Você precisa entender que quanto menos contato tiver, quanto menos você saber da outra pessoa, melhor. E aqui a gente chega na 3ª coisa que você deve evitar. Evite encontrar com a pessoa, a não ser que você tenha coisas essenciais para resolver. Então, por exemplo, vocês têm um cachorro, vocês têm um filho, vocês têm um apartamento e vocês têm que resolver certas burocracias. Mas, se possível, se tiver uma outra pessoa que possa fazer isso por você, melhor ainda. Evite encontrar a pessoas em certos lugares, evite pedir favores para a pessoa. Se você sabe que a pessoa está em um lugar e você vai fingir que vai para aquele lugar sem saber, evite esse tipo de coisa. Evite receber a pessoa na sua casa, ou seja, você já entendeu que o máximo que você puder evitar a pessoa, melhor, para que você consiga elaborar as fases do término de um relacionamento. Outra coisa fundamental que você tem que evitar é se comparar com o outro. Ou pior ainda, querer mostrar para o outro que a sua vida está melhor. Por favor, não faça isso. Isso mostra que você ainda está apegado ao outro. Isso faz ficar preso nas fases iniciais do término de um relacionamento. Somente quando você não mais se importa com o outro, não mais liga se o outro está bem, se o outro está mal, é que você de fato superou. Então, se você ainda busca competir para ver quem está melhor, ou fica se comparando, querendo saber se o outro está melhor ou pior do que você, isso ainda te prende na não aceitação do término do relacionamento. E por fim, não se martirize por pensar na outra pessoa de vez em quando, ou muitas vezes. É natural, a sua mente está passando por um processo difícil. Deixe que ela passe por esse processo, naturalmente. Não se martirize, não se culpe, não fique com raiva, não fique tentando forçar o que você deve ou não pensar. Busque viver a sua vida, busque colocar o seu foco no seu dia a dia, no seu presente, que naturalmente esses pensamentos, eles vão. E agora, as coisas que você deve fazer e colocar em prática é, primeiro, dar tempo para si mesmo para compreender a sua dor. Não queira sair buscando outras pessoas, ou não queira fingir que está tudo bem, se não está tudo bem. Às vezes você vai ter que ficar em casa um pouco, às vezes você vai ter que conversar com um amigo algumas vezes, às vezes você vai ter que conversar com um terapeuta, para você olhar para a sua dor. Se existe ainda uma dor em você a ser trabalhada, não tenha pressa, mas busque trabalhá-la com calma. Se dê tempo necessário
para isso. Segunda coisa é, encare a saudade de forma natural. Entenda que se você ainda sente saudade, não é porque você tem que voltar desesperadamente para outra pessoa, mas que existiram boas memórias. Na verdade, você não está querendo voltar para aquele relacionamento. Você apenas está tendo memórias específicas e pontuais daquele relacionamento. Mas quando você vai ver, 80, 90% do relacionamento era ruim. Mas tinha 10, 20% de coisas que eram boas e que você vai ter saudade e que isso é natural. Terceiro, aceite que na vida você não controla tudo e que está tudo bem um plano seu de um relacionamento não ter dado certo. O importante agora é você olhar para frente e ver novas coisas que podem acontecer na sua vida. Quarto ponto e fundamental, entenda, internalize que não existe alma gêmea. Não existe amor para a vida toda de maneira fixa. Você pode encontrar um novo amor. Você pode encontrar um relacionamento tão bom ou até melhor do que aquele. Porque na verdade, cada relacionamento é único e você não deve comparar o próximo relacionamento com esse. Se foi bom e terminou, ok, foi bom enquanto durou. Mas não existe o amor da sua vida. Existe o amor para a sua vida. Você tem uma vida e nessa vida você vai encontrar alguém que você ama. Mas essa pessoa que você ama, possa ser que termine. E depois você vai encontrar uma outra pessoa que você ama. Então, ok, algumas pessoas vão ter um único relacionamento a vida inteira e vai durar até a morte, ok. Mas cada pessoa tem a sua história. E mais importante do que o relacionamento com o outro é o relacionamento com você mesmo. Esse é o principal relacionamento. Por isso, nunca perca-se de si mesmo buscando encontrar ou permanecer com uma pessoa que te faz não se sentir bem. O quinto ponto é fortaleça a sua vida, tenha autonomia e tenha hobbies e bons hábitos. Você precisa agora cuidar de você. Então tenha hobbies, tenha atividades na sua vida que vão te trazer um lazer, que vão te trazer uma distração, que vão te trazer bons momentos e também tenha bons hábitos. Aproveite esse momento, aproveite às vezes essa motivação que vem, né, quando você está na fase ali de superação, da ira para aceitação, para você começar coisas novas. E por fim, sexto e último ponto, entenda que isso não é um fim, e sim um recomeço. Portanto, recalcule a sua rota. Aproveite esse momento para repensar a sua vida, para tomar decisões e para começar coisas que você sempre quis começar, mas nunca começava por causa da zona de conforto que o relacionamento te deixava. Às vezes a vida tem que chacoalhar a gente para que a gente de fato possa recalcular a rota e recomeçar. Espero que esse vídeo tenha sido uma luz no fim do túnel para um momento de dificuldade, de confusão mental e de desequilíbrio emocional. Eu sei que não é nada fácil. Eu sei que são momentos de altos e baixos que você já passou e provavelmente vai passar. Mas saiba que, mesmo que essa dor seja profunda, ela vai passar. E que, se necessário, busque ajuda profissional. Se você quer saber mais sobre o meu processo terapêutico e se você sente que é o momento de buscar ajuda, eu vou deixar aqui na descrição o meu site para que você conheça melhor o meu trabalho e, se fizer sentido para você, você entrar em contato.